E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então a casa para nós hoje é essa casa aqui, que é a casa dos discípulos, estavam todos reunidos. E irmãos, aquela busca constante por Deus, aquela busca fervorosa por Deus, trouxe o que para eles? Trouxe a presença do Espírito Santo. Irmãos, não tem segredo para ser cheio do Espírito Santo. A palavra nos ensina como ser cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia sempre ela vai dizer assim: enchei-vos com o Espírito Santo. Então eu tenho que procurar me encher, você tem que procurar se encher com o Espírito Santo. Mas pastora, o que é isso, ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, para você saber o que é ser cheio do Espírito Santo, você tem que saber quem é. Quem é o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Porque muitas pessoas perguntam: pastora, para que serve o Espírito Santo? Não, essa pergunta está errada. Não é para que serve o Espírito Santo. A pergunta certa é: quem é? Quem é o Espírito Santo? Quem é? Você conhece ele? Você conhece o Espírito Santo? Amém? Porque às vezes, irmãos, muitos cristãos têm uma resistência ao Espírito Santo. Eu já vi cristãos com resistência ao Espírito Santo. Porque quando fala em Espírito Santo, a pessoa pensa assim: é um outro Deus, é um terceiro Deus. Não. O Espírito Santo não é um outro Deus e não é um terceiro Deus. É um só. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus na figura paterna, Deus na figura do Filho e Deus na figura do Espírito. Amém? É um só. Quando você está aprendendo sobre o Espírito Santo e tendo comunhão com o Espírito Santo, você não está traindo Deus, não. Tem pessoas que pensam assim: estou traindo Deus porque eu estou buscando o Espírito Santo. Não, meu irmão, você está buscando Deus, é o mesmo Deus. É um só numa trindade. E a Bíblia fala que Jesus, ele morreu, ressuscitou. Amém? Quem crê que Jesus morreu? Quem crê que Jesus ressuscitou? Está sentado à direita do Pai. Amém? Só que quando ele vai, ele fala que o Pai, ele envia para nós quem? O Espírito Santo. A figura de Deus novamente vem. A figura de Deus novamente vem para nós. Só que agora é em Espírito, não mais em pessoa física como Jesus veio, não mais num corpo humano, mas agora em Espírito. E o Espírito de Deus, ele vem para quê? Ele serve de quê? Consolador. Ele consola. Irmãos, tem perdas na vida que ninguém tem capacidade de te completar. Tem perdas que você sofre na vida que ninguém tem poder ou capacidade, ainda que queira, ainda que a pessoa queira ajudar, né? Mas a pessoa não tem capacidade suficiente para te dar consolo. Mas o Espírito Santo tem esse papel. Amém? Amém, irmãos? Para que a pessoa se mantenha o quê? Firme, consolada. Mas o Espírito Santo também é ajudador. Ele ajuda. Então quando você tiver qualquer dificuldade, quem aceitou Jesus aqui? Deixa eu ver. Deixa eu reformular a pergunta, né? Não é aceitar, não. Quem confessou Jesus como Senhor aqui? Amém? Essa é a pergunta certa. Quem confessou Jesus como Senhor aqui? Confessou? Já? Ok. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele nos ajuda como você precisa para tudo. Jesus disse assim: ele vos ensinará em todas as coisas. E perde muito quem não pede ajuda do Espírito Santo para tudo. Irmão, você tem que aprender a todo dia conviver com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa de Deus. Ele é a pessoa de Deus. Amém?
O Espírito Santo não é um objeto, não é uma pomba, não. Como muitas pessoas, né? Ai, vê uma pomba branca na rua. Irmão, tem gente religiosa. Vê uma pomba branca na rua. Ai, que bonitinho, o Espírito Santo, aleluia. Não é o Espírito Santo, não é. É uma pomba, amém? É um pássaro. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que ele veio em forma corpórea de pomba, quando Jesus está sendo batizado, para que as pessoas pudessem ver, porque ele é Espírito, amém, irmãos? Então o Espírito Santo, além de ser consolador, ele é o nosso ajudador. Você vai fazer alguma coisa, peça ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou fazer isso aqui, mas eu não sei fazer. Então o Senhor me conduz, me ensina como que eu devo fazer isso aqui. Ele vai te ensinar para tudo, irmãos. Para todas as coisas. Amém? Ele é consolador, ajudador, professor. Ele é o nosso amigo íntimo. E tem que ser. O Espírito Santo tem que ser seu amigo. Você não tem que ver o Espírito Santo como, pastora, sei lá, eu só acho que Deus, eu falo só com Deus e Deus é um só. E sim, Ele é. Mas entenda, o Espírito de Deus está aqui conosco na terra para nos dar suporte, irmãos. Em meio a esse mundo aqui derrubado, destruído, o Espírito Santo, que Ele vai junto conosco, Ele vai guerreando conosco. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que é isso? Que o Espírito Santo vai se colocar de joelho e orar. Senhor, eu estou orando pela irmã fulana. Não. Quando que Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis? Quando eu me coloco a orar em línguas. Quando eu me coloco a orar em línguas, e aí eu começo, Deus, Ele começa a usar nas línguas dos anjos. E tem vezes que você vai orar na língua dos anjos, que são chamadas línguas dos anjos ou línguas estranhas. Mas tem vezes que você vai orar na variedade das línguas. O que é isso? Você vai orar a língua de outro país. E tem vezes que você vai orar nos gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele faz tantas coisas na nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Você tem que ter essa consciência que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, Ele veio habitar onde? Onde que Ele veio habitar? Em nós. Deixa eu fazer outra pergunta. De novo, a mesma pergunta. Quem confessou Jesus como seu Senhor aqui? Deixa eu ver. Você confessou? Confessou Jesus como seu Senhor? Então o Espírito de Deus veio habitar em você. E você tem que ter consciência disso, porque se o Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, no terceiro dia, esse Espírito poderoso tem poder para desfazer qualquer tipo de enfermidade que permanecer no seu corpo. Esse Espírito está dentro de você. Não tem uma enfermidade, não tem um mal, não tem uma doença que esse Espírito poderoso que habita dentro de mim, habita dentro de você, não possa desfazer. Mas essa doença é perigosa, essa aqui não tem cura. Não tem problema. O Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele habita dentro de mim e habita dentro de você. E esse mesmo poder está operando em você nesse exato momento, desfazendo qualquer tipo de doença, desfazendo qualquer tipo de caroço, tumor, nódulo, desfazendo qualquer mancha, irmãos, visitando o seu sangue, purificando o seu sangue, tirando todo o açúcar, desfazendo todo o diabetes, amém, irmãos? Nós precisamos ter essa consciência. Você já tem o Espírito Santo em você. A única coisa que você precisa ter é consciência de que Ele habita aí. Porque na hora que você tiver consciência de que Ele habita aí, você nunca mais vai deixar nenhum tipo de doença, enfermidade ou problema, irmãos, tentar te destruir. Porque você vai dizer assim: eu sei quem habita em mim. Quem habita em mim é muito mais poderoso do que esse mal, é muito mais poderoso do que essa enfermidade, é muito mais poderoso do que esse problema. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? O Espírito de Deus habita em mim.
O Espírito Santo habita em você. Ele é mais poderoso para desfazer qualquer dependência de vício. Ai, pastor, que eu não consigo deixar esse vício, porque esse vício é mais forte do que eu. Tudo bem, pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que o Espírito Santo, não. Não é mais forte do que o Espírito de Deus, não. E se você confessou Jesus como seu Senhor, o Espírito de Deus vem habitar em você. Você só precisa ter consciência de que o Espírito Santo habita dentro de você e se posicionar. Se posiciona na fé. Ei, vício, você não me domina mais. A partir de hoje, eu não aceito nenhum vício me dominar, porque o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse Espírito Santo poderoso, ele habita dentro de mim, ele é mais forte do que qualquer doença, ou vício, ou mal, ou pecado, ou seja lá o que for. Amém, irmãos?